Muito obrigado. Informação de Samantha Klein. Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para Marcela, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Estamos os três agora nas telas da CBN, cbn.com, Globoplay, YouTube. O que mais, Marcela? cbn.com.br. Exatamente, YouTube, todas as Globoplay, plataformas e redes sociais vocês nos encontram, os três aqui bem lindos na tela. Vera, e essa agora, hein? Mais um conflito aí entre Congresso de um lado e, no caso, Congresso de um lado, governo e judiciário do outro. E não era o Lula que queria a paz, né? Exatamente, Sardenberg e Marcela. É bem contraditório com o início da semana, o discurso do Lula no início da semana, pedindo para os ministros conversarem mais com o Congresso. Na terça-feira também, no café da manhã com jornalistas, ele insistiu nessa atuada. Na quarta-feira teve uma longa negociação que fez com que o presidente do Congresso fosse até a Casa Civil conversar com o Rui Costa, depois recebesse o ministro Fernando Haddad e concordasse em adiar a sessão de análise de vetos. Então, toda a semana, até o seu meio, foi construída nesse sentido de tentar parar arestas, né? O Lula também recebeu o Arthur Lira no domingo e tentar retomar um caminho para a articulação política do governo no Congresso que está muito obstruído. E aí, na quinta, veio essa decisão de a AGU, com a chancela do próprio Lula, recorrer ao Supremo contra a desoneração. Essa é uma queda de braço, né, Sardenberg, que já teve inúmeros lances. Com certeza, é a questão que mais fez com que o Congresso e o Executivo esgrimissem desde o início do governo, porque foram muitos os lances. Primeiro, o Congresso prorrogou a desoneração, e aí veio o Senado, foi o Senado que fez isso, e incluiu lá esse gato-net dos municípios, que não estava no projeto e que impacta muito as contas públicas e não tem a justificativa de gerar emprego, porque os municípios, a gente está tratando aí de questão previdenciária de funcionário público, portanto não geram um emprego a mais. Aí o governo vetou as duas coisas, o Congresso derrubou os dois vetos, e aí no fim do ano, já na virada do ano, foi editada aquela medida provisória com esses dois assuntos e outros dois, a questão da compensação tributária das empresas e a questão do PERSE, o Programa do Setor de Eventos. O Congresso entendeu isso como uma afronta, afinal ele já tinha votado uma vez, derrubado o veto, e o governo insistiu. Preferiu fazer esse caminho do que recorrer de cara à justiça, que era uma opção naquela ocasião. Aí o Rodrigo Pacheco foi lá e tirou da MP essa questão da desoneração, não reconheceu esse trecho da MP, portanto, mais uma manifestação do Congresso, e agora o governo vai e aciona o Supremo Tribunal Federal. Então, no contexto político, o que se tem para os deputados e senadores é simplesmente uma recusa do governo de aceitar aquilo que o Congresso delibera. Do ponto de vista jurídico, você tem argumentos para os dois lados. O ministro Cristiano Zanin acatou os argumentos da AGU e concedeu uma liminar. Portanto, está suspensa por hora, em caráter liminar, a desoneração da folha. Mas é algo sobre o que o Supremo vai ter de se debruçar rapidamente. Não dá para ficar com uma questão que atinge tanto o dia a dia das empresas segurada por uma liminar. Então, os ministros vão ter de se manifestar. Eu ainda não colhi qual vai ser a maioria no caso, mas eles se sentem um pouco desconfortáveis de serem chamados a arbitrar. Tudo bem, tem uma questão constitucional aí, eles falam isso. Não, Vera, tem uma questão constitucional, mas é um assunto que foi esticado demais entre Congresso e Executivo para daí, na última hora e depois de todas as derrotas, o governo falar, não, então fica com o Supremo para decidir. Fica ali uma situação bastante desconfortável para eles, embora a função primordial do Supremo seja justamente dirimir dúvidas constitucionais. E tem um outro aspecto aí, Sardenberg, que nas minhas apurações, e hoje eu fiquei a manhã toda dedicada a esse assunto, porque o ministro Fernando Haddad não gostou muito da coluna do Globo,
deputados, senadores, ministros do Supremo, fiquei falando com vários deles. Tem uma questão aí, sobre a qual eu já venho alertando aqui no Viva Voz há alguns dias, que é o fato de que os deputados acham que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deveria merecer mais atenção da imprensa, mais atenção do próprio governo, como aquele que cria as despesas. Porque fala, olha, se fosse o Lira que incluísse num projeto essa desoneração aos municípios, mais de 3 mil municípios, do nada, o mundo cairia. Olha o Lira querendo fazer ali proselitismo com os municípios e sangrando os cofres da União. Aí falam assim, como é o senhor democracia, o Pacheco, ninguém fala nada. E o próprio governo é muito mais tímido em criticar o Pacheco do que em criticar o Lira. E na mesma coisa na questão dos quinquênios. Quem está sentando a mão nessa medida é o Pacheco, que vai implicar em bilhões, 42 bilhões por ano, de impacto para os cofres públicos. Então, olha, será que não está na hora de olhar para o Senado e ver que ali são gestados muitos gastos? Eu vi a matéria da Samantha, eu ouvi a entrevista do presidente do Senado, ele tenta dizer que está tudo coberto por provisão orçamentária, mas a gente sabe que não está, que a gente tem aí um déficit crescente, gastos criados por todos os lados, porque todo mundo cria gasto, o governo cria gasto, o deputado cria gasto e senador cria gasto, e que esses muitos bilhões, por exemplo, da PEC do quinquênio não estão cobertos, não tem previsão orçamentária para isso, né? Essa questão... Agora, Vera, de fato, como você comentou, fica uma coisa assim... Qual seria a palavra? Desagradável? Não é bem isso, mas, poxa vida, o Senado votou, se a gente fizer as contas, votou 4 vezes isso, Sim. né? Votou 3 e numa o Pacheco até tirou e falou, não vou votar isso de novo. Foram 4 decisões do Congresso num determinado assunto, né? Aí o governo perde as 4 e fala, então eu vou para o Supremo. Quer dizer, realmente é jogar o Supremo numa fogueira, né? Se bem que o Pacheco falou aquela história, né? Que ele não está brigando com o judiciário, né? Ele não, mas o governo está chamando o judiciário para ser a sua bola de cobertura, porque ele não tem maioria no Congresso. E isso é muito complicado, né, Sardenberg? Você apostar no Supremo como uma extensão ali sua, em que você vai ganhar contendas que você não pode, porque você não tem uma maioria parlamentar segura, isso cria um desequilíbrio de poderes, e o Supremo não quer estar nessa posição. Por outro lado, eu ouço outro argumento que eu também acho legítimo, que é o seguinte: o Congresso ganhou muito protagonismo na definição de destinação de recursos do orçamento, e isso é legítimo porque eles estão na ponta, eles entendem as demandas dos municípios, dos eleitores, etc. Porém, o Congresso não pode usar isso como uma ferramenta para emparedar o governo constantemente e alijar o governo da decisão que é executiva por excelência, que é de dizer onde você vai alocar os recursos. Então, para todas essas coisas, tem de haver aquela temperança que tem faltado, a palavra que você gosta. Os poderes têm de saber até onde eles podem ir e quando eles passam a exorbitar, a extrapolar, a invadir a seara dos outros. E eu acho que aí, nesse balé, tem um pouco de falha de todo mundo nessa observância dos seus limites e de até onde você pode ir. E até há bastante tempo tem essa crítica sobre um ativismo judicial. O Supremo tem tentado mudar essa imagem e agora acaba sendo jogado aos leões quando o governo chama, né? Na minha terra se falaria que o governo apelou para o Supremo, já que não tinha mais o que fazer, né? Total, Marcela. Nesse caso, não há que se falar de ativismo algum. Eles estavam lá tranquilamente e foram acionados. Que é isso? O Supremo fala quando demandado. Tudo que eles acabam arbitrando que não deveria chegar lá é porque alguém judicializou. Nesse caso, foi o governo quem judicializou e foi prontamente atendido por uma liminar. Também não parece ser caso para uma liminar, para uma medida que está em vigor há quantos anos, né? Você cria uma insegurança jurídica concedendo liminar e deixando ali num jeito incerto o que vai acontecer no fim do julgamento. Então, eu acho que o Supremo vai julgar em breve
e aí vamos ver para onde vai se formar uma maioria. Mas também, Sardenberg, só para encerrar, eu ouvi, para a Laura não nos matar, ouvi lá de dentro hoje do Supremo que alguém pode pedir vista. Então, se pedir vista, aí vai ficar essa liminar vigorando e as empresas com uma baita incerteza a respeito do que elas têm de recolher ou não em termos de impostos, né? Tá certo. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até a semana. Até a semana, um ótimo jornal para vocês. Até semana que vem. Tchau. Até, Vera. Tchau, tchau. E Marcela, me diga aí, a Laura morreu? Ela